Pode ir? Pode. 2, 3 e já! Aqui é a Ana Bacarini. Aqui é a Cecília Parreira. E esse é o... Tempo de ócio. Altos papos. Bom dia, Brasil! Boa noite, Austrália! Calma, a gente explica. É que tem gente aqui conosco hoje falando diretamente do outro lado do mundão. Já dá pra entender que esse episódio vai ser bem especial, né? Vamos conversar hoje com convidados com trajetórias e áreas de atuação super interessantes. E o ponto em comum entre eles: todos têm muito a dizer sobre funcionamento de cidades e principalmente sobre mobilidade neste contexto de metrópoles em emergência. E já parou para pensar que a mobilidade perpassa muitos aspectos na nossa vida? Vamos conversar sobre essa temática desenvolvendo tópicos como recursos naturais, poder público e sociedade civil, espaços públicos em momentos de crise, tecnologia e muito mais. O que isso tudo tem a ver com mobilidade? Vem com a gente, então, para construirmos essa ideia juntos. Você, ouvinte, que já vem construindo esse caminho conosco, já sabe o nosso formato. E para você que está chegando aqui hoje, a gente explica. Nesse programa, a gente conversa com convidados que não se conhecem entre si sobre temas que eles também não sabem de antemão. A ideia é ter um papo espontâneo. Hoje, contudo, estamos abrindo mais uma exceção, porque alguns dos nossos convidados se conhecem e, bom, eles sabem bem do que vamos falar. Inclusive, são experts no tema. Mas tudo isso é por um motivo muito especial. Queremos investigar e abrir diálogos sobre as circunstâncias desse nosso mundo atual lidando com a Covid-19. Sem mais delongas, Metrópolis em Emergência. Com vocês, nossas convidadas e nossos convidados. Eu sou Amanda Corradi, sou arquiteta urbanista, sou bicicleteira, faço parte de uma associação chamada BH em Ciclo, que é a Associação de Ciclistas Urbanos. Meu nome é Flávia Mourão, eu sou engenheira civil e sanitarista de formação e eu atuo há décadas em administrações públicas, né? Primeiro na prefeitura municipal, onde já fui secretária de meio ambiente, eu trabalho com planejamento urbano e atuei também na gestão da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu já fui diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Meu nome é Alexandre Faustino, eu sou gestor e analista ambiental por formação, mas já trabalho com pesquisa em estudos urbanos há algum tempinho. Faço doutorado em estudos urbanos aqui na Universidade RMIT em Melbourne. Minha área é pesquisa em governança de águas urbanas, trabalhando com São Paulo, no Brasil mesmo. Olá pessoal, meu nome é João, eu sou formado, minha formação é toda na área de ciência da computação, né? Desde a graduação ao mestrado, algumas especializações. Hoje eu atuo como gestor de uma empresa de desenvolvimento de software, também sou professor em 2 faculdades e trabalho há muito tempo na questão do uso da informação geográfica. Então trabalho muito com soluções voltadas para geotecnologia, inteligência geográfica. Bom, eu sou Nicolas Guerra, eu sou pesquisador da área de estudos urbanos. Atualmente eu estou fazendo doutorado aqui na Austrália, em Melbourne, na Universidade Monash University. E eu sou da área de relações entre o espaço público, o planejamento urbano e a diversidade social. Começando pela temática planejamento urbano das cidades e gestão de seus recursos naturais. Bom, a mobilidade e a gestão dos espaços públicos das metrópoles no Brasil já estão em situação de emergência há muito tempo. A pandemia escancara essa realidade e coloca estes problemas mais à tona. São problemas como processos de formação das cidades, processo de desigualdade, pobreza, plano de mobilidade que é excludente, enfim, problemas emergenciais e emergentes.
Falando de mobilidade dentro de um panorama histórico, o movimento pendular das cidades das regiões metropolitanas é algo que chama atenção dentro destas emergências. Para exemplificar, a gente trouxe a pesquisa de 2013 do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa o tempo de deslocamento casa-trabalho dos trabalhadores nas maiores regiões metropolitanas do Brasil. O resultado foi que quase 20% destes trabalhadores gastavam mais de 1 hora neste deslocamento. Toda essa questão está ligada a vários âmbitos, como qualidade de vida, bem-estar e a gestão dos recursos naturais. É válido lembrar que, apesar de toda a infraestrutura que preenche a cidade, esse é um espaço com recursos naturais, como o próprio terreno onde a cidade é construída. A divisão, mesmo que ela possa não parecer, ela é planejada e ela interfere diretamente na gestão do espaço e nas pessoas que habitam determinadas regiões. Então, dentro dessa perspectiva do planejamento urbano das cidades e a gestão de seus recursos naturais, vamos à primeira pergunta. Como esse histórico de um planejamento extremamente excludente se manifesta e interfere no cotidiano da população? Eu acho que vocês pegaram a questão certa, né? Inclusive, quando a gente fala que as cidades têm esses problemas por falta de planejamento, eu diria assim, que é um planejamento que aconteceu fora do controle, né? Na verdade, planejaram pessoas que quiseram tirar recursos, obter lucros das cidades, e não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. O que a gente vê são centros, em geral, assim, dotados de boa infraestrutura, terrenos próximos dos centros também assim, bem valorizados, e com isso tem mais investimentos em estrutura, mais investimentos em equipamentos, tem uma atração maior do próprio mercado imobiliário e de atividades que vão se instalar, né? E então ali você tem um preço da terra muito elevado. E a consequência direta disso, né, é que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a grande maioria é de renda menor, não consegue arcar com os custos de morar nesses lugares e vão procurando cada vez lugares mais afastados do centro. E à medida que você chega com a infraestrutura para esse lugar, aquilo ali também encarece, né, e ela vai procurando outros lugares. Então você tem sempre essa contradição. As pessoas mais pobres vão sendo expulsas indiretamente para regiões mais afastadas, né? E tem que arcar com custos de deslocamentos mais altos. Não só um custo financeiro, mas um custo de tempo, né? Assim, o tempo que você dedica se deslocando é muito grande. Você gastar 2, 3 horas por dia, é um tempo que você não consegue dedicar para outras atividades produtivas, não consegue dedicar a você, né? Então, esse é o resultado, essa configuração da maioria das nossas cidades no Brasil, né? E a gente tem que, aí é o lado que a gente tem que entrar com políticas públicas, né? Assim, o mercado sozinho não resolve isso. Se a gente não tiver uma ação de planejamento assim, que venha induzindo a modificação disso, induzindo a oferta de infraestrutura nas periferias, né? E induzindo também que essa questão do pagar o transporte, ela não pode ser só o custo do tempo, ela tem que ter um subsídio, né? Que aqueles que podem pagar por aqueles que não podem, né? A gente não consegue quebrar essa relação, né? Então, só para a gente julgar, tá? Começar a conversa. Maravilha, Flávia. Muito obrigada pela contribuição inicial. Alexandre, queria te perguntar se você poderia relacionar esse panorama histórico que a Flávia trouxe com todas essas questões, com o contexto de agora, de emergência, diante da circunstância de pandemia. Tem um debate muito em alta hoje que a gente está vivendo com o cenário de pandemia. Aqueles que podem, claro, né? Está fazendo isolamento e se manter fora dos seus locais de trabalho, todos tentando ficar em casa para trabalhar e estudar. Tem se questionado e pensado muito sobre qual vai ser esse futuro, se nós estaremos mais presentes em casa, fazendo mais home office ou educação à distância. E olhando para esse histórico nosso de produção da cidade, acho que a questão volta a entender que avaliar os problemas de ter que fazer tantos esses deslocamentos, de perder todo esse nosso tempo de vida e recursos para fazer esses deslocamentos, está ligado com esse processo de produção da cidade, de como a cidade se constitui e a oportunidade que a gente tem de viver e estar nessa cidade.
Então, quando muitas vezes alguns debates vão falar que temos vantagens de estar em casa, de não ter que estar se deslocando, perdendo nossa vida no transporte público, na verdade, acho que o debate tem que ser também esse de por que perdemos tanto tempo no transporte público, o que a gente pode fazer a partir de agora para tentar reinverter um pouco essa lógica excludente, onde as pessoas perdem, né, boa parte das suas vidas nesse sistema. Mas acho que a Flávia já apontou muito claramente sobre como a gente estrutura essa conjuntura excludente da cidade, mas uma questão chave também para entender isso é olhar o solo urbano como um dos nossos recursos naturais e como um aspecto central para como a cidade se constrói. Esse solo, deter o poder sobre esse solo, deter propriedade sobre esse solo, te dá controle sobre como a cidade vai se construir no futuro. E o Brasil, historicamente, se monta sobre poucos, controlando esse solo que antes era um solo rural. Então o processo vai ser muito de quem tinha um solo rural convertê-lo em solo urbano. E dessa história rural também nos vai voltar a entender como as terras, o regime de propriedade de terra se constrói no Brasil, sobre as mãos de grandes latifundiários e deixando à margem um mar de escravos libertos e que não tinham esse acesso à terra. E como a Flávia estava pontuando, sem esse acesso à terra, sem essas condições, ocupam as periferias, que é ali onde eles conseguem morar. E a gente vai desenhando esse cenário de ocupações periféricas. Acho que uma outra chave que intensifica esse processo é quando a gente, no século passado, a lógica de planejamento de cidade pautada no modernismo introduz o automóvel como uma grande máquina para fazer esses deslocamentos e circulações pela cidade. Isso intensifica e extrapola as escalas que antes a gente concebia de cidade. Então o automóvel catapulta essa periferização, essa dispersão das pessoas para locais mais periféricos por terem um custo menor de acesso e moradia. E vai ser um aspecto chave hoje para todo o debate sobre mobilidade. Então a gente constrói nesse período as grandes avenidas marginais radiais e aposta completamente nessa solução tecnológica do carro, que hoje traz nós para esse cenário também de insuficiência. E tudo isso ligado a essa desequilíbrio, né? essa desigualdade não só do acesso ao solo, mas aos usos, a desigualdade dos usos. Então você tem um uso de trabalho e atividades, serviços e infraestruturas concentrados no centro, e são as áreas mais qualificadas, como a Flávia colocou, e a moradia concentrada nas periferias e afastada desse lugar, e novamente para aquela questão do movimento pedular. Então falar de mobilidade é necessariamente falar da gestão do uso do solo, da gestão das atividades no uso do solo, para a gente tentar rebalancear um pouco esses aspectos. Pegando o gancho de tudo isso que foi falado, acho que é muito importante a gente colocar também questões ambientais, né, nesse sentido. Como que essa sociedade, né, modernista, rodoviarista, né, virou as costas para suas águas, né, para os seus rios, em prol do desenvolvimento, né? Então, a gente mudou os nossos cursos d'água, a gente tamponou os nossos cursos d'água para colocar avenidas, para facilitar o uso dessa máquina que é o carro. E a gente está pagando a conta disso hoje, né? Não só não resolveu, né? Os engarrafamentos existem, o uso do carro está extremamente alto, mas também as consequências ambientais, né? As enchentes, que anualmente têm, inclusive, piorado, né? E afeta a maior parte da população das periferias, né? Também é direcionada às consequências ambientais. Uma outra coisa que eu queria comentar não tem muito a ver com o histórico do planejamento urbano, mas acho que tem a ver com a nossa construção de sociedade e que tem que passar pelo planejamento urbano, que é, por exemplo, né, a gente vive na sociedade onde nós, mulheres, temos um papel de gênero diferente na cidade, né? E essas pesquisas de origem e destino, essas pesquisas que analisam percursos pendulares, não dão conta desse deslocamento. Justamente porque a mulher, infelizmente, fica com a sobrecarga de tarefas, né? Ela tem a jornada dupla, tripla de trabalho, e os deslocamentos chamados deslocamentos de cuidado ficam, sobretudo, na responsabilidade dessas mulheres. Então, né,
Ao invés da pessoa sair de casa e ir para o trabalho, a mulher sai de casa, deixa o filho na escola, passa na farmácia e depois vai no trabalho. Então, o planejamento da mobilidade ela tem que ser feita também nesses pequenos deslocamentos que são feitos e que também geram uma perda de tempo, né? Às vezes maior ainda do que pegar um único meio de transporte, né? Você tem que fazer baldeações, custa mais, né? Na maioria das vezes, e também gasta mais tempo. Eu acho que, assim, chegou a hora de a gente começar a discutir isso de maneira integrada também. Eu estava escutando recentemente o podcast de vocês, né? E como ele trata bastante do feminismo, eu estava pensando sobre como tem tudo a ver também uma coisa com a outra, porque eu fui recentemente buscar um livro que é um livro que fala sobre igualdade de gênero no design das cidades. Então, a verdade é que quando a gente planeja a cidade, a maior parte das cidades são planejadas por homens. Então, a mulher, pouco se pergunta à mulher quais são as necessidades dela, o que ela quer do transporte público, o que ela precisa, que são as demandas que a Amanda está colocando aqui. Então, isso muitas vezes não chega a ser perguntado, porque a mulher não é perguntada, porque ela muitas vezes não faz parte do processo de planejamento, né? Então, é muito importante fazer essa conexão de pautas ambientais, de gênero e de urbanismo, porque elas estão todas juntas aí no nosso dia a dia profissional e pessoal. Esse é um aspecto que eu acho que é pano para outro programa, inclusive inteiro, só para falar da construção de sociedade e a relação, talvez, assim, com a mulher e o planejamento urbano. Já entrar também, talvez, no conceito que ontem eu comecei a me adentrar, assim, eu nunca tinha ouvido falar, que é o ecofeminismo, que é uma outra vertente incrível que está abrindo, que tem tudo a ver com a relação da mulher com a natureza também. Enfim, é extenso, né? Se a gente for falar disso, e de fato é algo super importante também. Com certeza. E assim, acho que a gente está indo para um caminho muito legal, mas eu quero também trazer um pouquinho do João aqui para essa conversa. João, você acha que o mapeamento poderia ajudar nessa questão sanitária, especificamente relacionando a questão do Covid com essa questão dos recursos naturais da cidade que a gente estava conversando? Acredito que sim, né? Eu acho que a questão do Covid, ela explicita para a gente o quanto investir em algumas dessas questões é urgente, né? A gente poder conhecer, acho que a prefeitura, os órgãos poderem conhecer a cidade propriamente dito, né? E existem vários exemplos onde a gente poder trabalhar com essa base, com essa formação de conhecer na mão a cidade, né? Um cadastro bem feito, em todas as áreas. Eu acho que a gente estava falando muito na questão de recursos, vamos dizer assim, na parte de recursos naturais, né? A gente pode trazer vários exemplos, né? Mas eu acho que tem um exemplo muito legal que eu gosto muito de falar, que diz respeito à questão das áreas verdes, né? O planejamento em relação à arborização urbana. Eu acho que é um tema que mescla muitos sentimentos, vamos dizer assim, né? Por um lado, tem toda a questão de valorizar a questão das árvores, principalmente nas épocas quentes, em época de primavera, né? Mas, por outro lado, né, uma falta de planejamento e de gestão, a árvore ela pode gerar uma predisposição negativa nas épocas de chuvas, né, onde a gente tem muita queda de árvore, a gente tem muito prejuízo para o funcionamento da cidade, mas em todos os aspectos, né? E hoje a gente vê várias iniciativas nesse sentido. A partir do momento que a gente consegue fazer a gestão das áreas verdes, da arborização urbana, existem vários aplicativos, várias iniciativas legais no sentido de mapear as árvores, de passar informação para a população, para ela conhecer os parques, para ela conhecer as áreas, para ela saber qual é a árvore que tem na porta da casa dela, quando aquela árvore vai dar fruto, né? E pensando também na área de gestão, hoje a gente vê algumas iniciativas super legais no sentido de a árvore ela traz muito benefício ecológico, né? Ela intercepta a água da chuva, ela gera sombra, ela economiza energia, ela remove poluentes, né? Tem a redução do dióxido de carbono. E existem iniciativas muito legais, eu não conheço dentro do Brasil, mas onde eles conseguem estimar um certo valor para essas economias, né, vamos dizer assim. Então, eles
conseguem estimar, por exemplo, que aquela árvore, né, o quanto ela economiza de energia, o quanto que ela reduz de dióxido de carbono, ela tem um custo no fim do ano, ela tem um benefício, vamos dizer assim, na faixa de R$ 300, vamos dizer assim. Então, aquela árvore, ela traz um benefício até financeiro para a cidade. E é legal porque o pessoal consegue aplicar isso de várias formas, passando informação para a população, de todos esses benefícios, e até no caso de um dia, se alguém derruba uma árvore ou desmata uma área, você, por exemplo, você desmatou uma árvore que gera uma economia de R$ 300 por ano e que tinha 10 anos de vida. Então, você tem um prejuízo aí de R$ 3.000, que seria sua multa, em relação a essa questão de meio ambiente, gestão. Então, são várias iniciativas que, a partir do momento que você começa a conhecer a sua área, o seu território, você consegue aplicar uma série de inteligência e fazer uma gestão sobre dados, né? Especificamente aqui na parte de recursos naturais, esse é um exemplo, sabe? A gente pode, acho que eu acredito que a gente ainda vai falar sobre outros exemplos aqui, né, durante essa conversa, mas com certeza eu acho que quanto mais a cidade se conhece, mais a gente vai conseguir crescer. Aproveitando a fala do João, né, é que essas informações sobre a referência espacial dos equipamentos de infraestrutura, árvore, praça e outros equipamentos, banca de jornal, padaria, não sei o quê, isso é muito importante, né, para a qualidade de um determinado espaço, né? Então, hoje a gente fala muito assim da cidade de 15 minutos, né, que a gente possa resolver tudo a 15 minutos da sua casa. Então, que ali você tenha aqueles equipamentos essenciais, básicos para o local. É lógico que a gente sempre vai ter serviços, equipamentos que precisa, você vai usar eventualmente, né? Então, tudo bem ficar mais longe, mas aquilo que você precisa no seu dia a dia, que você tenha isso perto da sua casa. Então, para isso, a gente ter essas informações geográficas são muito importantes. Então, em termos assim, de gestão pública do lugar, mas em termos, inclusive, de mercado, né? Assim, eu quero instalar uma padaria, né? Então, deixa eu ver que padarias que tem aqui perto, sem precisar de matar as outras padarias, né? A gente vê muito esse negócio de farmácia, né? Muito interessante o que aconteceu com essas farmácias de bairro, né? Então, a gente tem grandes redes de farmácia, inclusive uma grande rede nossa, aqui no caso de Belo Horizonte, que foi instalando em lugares estratégicos. Eles fizeram esse estudo de georreferenciamento, inclusive de renda, né? Em bairros que você tem classe média alta, mais idosa, que tem muito consumo, e aos poucos foram matando essas farmácias de bairro, né? E aí, com desemprego, com essa coisa da economia familiar, que são essas atividades, né? Então, essa coisa da gente estudar o espaço, especializar o que existe, é muito importante para a gente poder fazer planejamento, né? E aí também é lógico que o próprio mercado pode se alimentar disso, né? E nesse deslocamento, como a Amanda falou, hoje a questão da bicicleta, ela é uma questão não só essencial, né, mas do ponto de vista da mobilidade, da questão ambiental, né, dessa questão da facilidade de você chegar. E agora, com a questão da Covid, né, a bicicleta ela se mostrou como uma opção favorável. A gente vê, inclusive, né, Amanda, eu estava vendo assim, Portugal está com a política lá de financiar compras de bicicletas e investir em ciclovias, né? Eu achei muito interessante isso. Agora, aqui, tudo bem, a gente tem que investir nisso, mas sim, você transita com uma total insegurança, né? Você tem que dividir pista com os carros, onde você tem pista de bicicleta, ciclovia, né? Elas não são respeitadas, você tem conflitos, às vezes, com comerciantes ou com o próprio estacionamento de carro, e eu acho que a gente tem que ser firme nisso, assim, manter as conquistas que a gente já fez e expandir isso, né? Então, a questão da bicicleta é um tema muito interessante e conversa com isso tudo que a gente está falando aqui, né? Demais, quero trazer isso e já puxar para a Amanda depois. A gente leu algumas pesquisas sobre esse assunto e se a gente tivesse essa dinâmica de cidade de 15 minutos, né, a gente teria talvez menos problemas sanitários e de contaminação nessa que talvez seja a maior crise sanitária do século XXI e que vai mudar tudo com certeza daqui para frente. O mundo e o Brasil, inclusive, obviamente, nunca mais vai ser o mesmo. Mas aí eu queria fechar esse panorama histórico trazendo uma reflexão de transformações urbanas geradas, então, por grandes crises mundiais.
o canadense Robert Muga, que é diretor do Instituto Igarapé, ele relata em uma reportagem do Estadão, do dia 14 de junho de 2020, que, abre aspas, vou citar ele aqui, no século XIII, a peste bubônica levou a maiores proibições a espaços urbanos apertados e esquálidos. Os surtos de malária e cólera no século XIX acarretaram mudanças nos sistemas de ventilação e esgoto. No século XX, pandemias de febre tifoide, poliomielite e gripe nos obrigaram a repensar tudo, desde as regras de zoneamento e manejo de resíduos até o design de espaços públicos. E aí fecho aspas. E quero trazer para vocês, e agora? O que essa pandemia nos traz para repensar, reinventar e transformar em relação às nossas metrópoles em emergência? Eu tenho um comentário que emenda bem com o que a Flávia está falando sobre as cidades de 15 minutos, né? Porque primeiro a gente está falando da produção de espaço. Então o espaço foi produzido dessa forma segregada, que gerou uma cidade que tem essa dinâmica centro-periferia ou ainda outros tipos de dinâmica, que hoje em dia a gente fala em periferia geográfica e periferia social, porque tem algumas dinâmicas que não são mais necessariamente de periferia geográfica, mas ainda assim é uma periferia da sociedade, né? Mas como que a gente reverte isso? Uma das tentativas é tentar redistribuir o uso do solo de uma forma que ele fique mais equilibrado, como a Flávia estava falando, tentar equilibrar, trazer usos mistos para áreas que não tenham esses usos, trazer empregos para áreas que são extremamente residenciais, trazer indústrias para áreas que são extremamente residenciais também, indústrias de pequeno impacto, né, não de alto impacto. E aí um exemplo interessante que eu tenho é um pouco pessoal e um pouco acadêmico, que é aqui de Melbourne. Melbourne, atualmente, a gente está com uma limitação de que a gente não pode sair a mais de 5 quilômetros da nossa casa por conta do Covid. Então, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, atividades físicas e compras essenciais, tem que ser feito dentro desse perímetro. E o diferencial e o interessante é que Melbourne tem tentado, nos últimos anos, investir nessa ideia de bairros de 20 minutos, que nada mais é do que a mesma coisa que a Flávia está falando, mas 20 minutos, não faz muita diferença. Mas alguns pesquisadores estão se debruçando para entender se pessoas que moram nesses bairros, se elas podem estar reagindo de forma diferente ao Covid, se elas podem estar sendo de alguma forma privilegiadas. A gente não tem os resultados ainda, mas a hipótese é que quando você vive num bairro desse e você tem essa limitação de deslocamento que é pertinente no momento para não distribuir o vírus para outros lugares, você pode ter uma maior qualidade de vida dentro do seu bairro. Porque imagina um subúrbio afastado da cidade que você não tem nenhum acesso ao supermercado próximo, a parque próximo. Como que você vai sobreviver dentro desse raio de 5 quilômetros, né? Bom, pegando o gancho, tanto no que o Nicolas falou, mas também a Flávia, é que as soluções para essa pandemia, né, são antigas desses novos problemas, assim, porque promover o uso misto, tirar, né, descentralizar a cidade, trazê-la para mais perto da área residencial, valorizar o deslocamento ativo, né, ele não é de agora, assim. Inclusive a gente da sociedade civil reivindica coisas há anos, né, que agora, por outros motivos, virou emergencial, assim. Realmente, o pessoal, por exemplo, do transporte coletivo, assim, é inadmissível desde sempre a lotação do transporte coletivo, né? O novo normal, eu acho que é uma expressão muito ruim. O normal de antes não é o normal que a gente quer voltar, né? O engarrafamento não é normal, a poluição não é normal, a lotação do transporte coletivo, a qualidade do transporte coletivo não é normal. As soluções para a pandemia estão em sugestões que já foram postas, inclusive, pela legislação, né? Acho que, né, se a Flávia quiser falar um pouco mais, mas o plano diretor, ele tem diretriz, assim, bem na linha do que o Nicolas fala mesmo, né? De centralizar, de trazer centralidades locais, de valorizar o transporte ativo, mas o que a gente vê, né, que ao longo dos anos, isso não foi feito. E hoje a gente, né, tem um problema muito maior. Eu fico pensando, por exemplo, com relação à bicicleta, né?
tem essas sugestões de valorizar a bicicleta através de subsídio mesmo, né, igual a Flávia falou, de dar recursos para o cidadão poder comprar sua bicicleta. Outras cidades deram recursos para a pessoa fazer a manutenção da sua bicicleta. A criação de ciclovias, ciclofaixas operacionais, emergenciais ou temporárias, cada lugar usa um nome, mas tipo, a gente já pede por ciclovia há muito tempo, né? Fico pensando, como seria a cidade de hoje se ela tivesse cumprido o seu planejamento, né? Se a gente cumprisse as metas, né? A gente deseja, por exemplo, através do plano de mobilidade, que as pessoas deixem de usar o automóvel, passem a usar o transporte coletivo e o transporte ativo. Como seria uma cidade hoje se ela tivesse progressivamente mudando suas políticas públicas, né, para valorizar a caminhada, valorizar a bicicleta, valorizar o usuário do transporte coletivo e também mudar essa cultura do carrocentrismo mesmo, assim, né? Aos 18 anos a gente é condicionado a tirar carteira e tal. Como seria em 2020 se lá atrás a gente já tivesse tido esse trabalho? Acho que hoje a gente teria uma proporção menor de problemas sanitários no espaço urbano para enfrentar. Então, hoje a gente está tendo soluções imediatas, emergenciais, para garantir, né, a saúde mínima pública para o retorno das atividades, né? Mas penso que isso poderia ter sido tratado de outra maneira. E uma outra coisa que eu acho, não vi dados, né, de BH, mas o que a gente vai fazer agora vai ser muito importante para o futuro, né? Como a gente trata as cidades na pandemia, porque acho que foi na China, foi feita uma pesquisa onde as pessoas que têm a oportunidade de usar carro, elas vão sair do transporte coletivo e vai para o automóvel. É justamente o contrário do que a gente deseja. Por medo da contaminação, por medo da aglomeração, a pessoa que antes, né, usava o carro para fazer deslocamento de final de semana ou de lazer, né, e usava o busão ali para ir ao trabalho, hoje ela está sobrecarregando o sistema, né, viário com o seu automóvel. E se isso não for pensado, né, a longo prazo, a gente vai perder o pouco trabalho que foi feito com relação a isso, né? A gente vai perder o usuário do transporte coletivo e vai colocar mais carro na rua. Sobre isso que a Amanda falou em relação às estratégias, como seria hoje se a gente tivesse pensado há alguns anos e incluir a bicicleta enquanto um meio prioritário, isso conecta também com o que a Flávia falou sobre tentar encarar de peito aberto os problemas de infraestrutura que nós temos, encarar a opinião pública também. Por exemplo, a gente tem muita romantização do exterior, que no exterior é mais fácil fazer as coisas. Mas a gente tem um exemplo, por exemplo, de Amsterdã, que quando inseriu as bikes, tem notícias da época em que os jornais escracharam a ideia, era uma ideia absurda, ninguém ia gostar, ia ser péssimo. Então, tem esse papel também do poder público tentar dar esse primeiro passo de algo que a ciência e que a ciência em geral entende como algo benéfico para a sociedade. E também enquanto estratégia, a questão do subsídio, né? Então, o Melbourne, outro exemplo de Melbourne é que viram a oportunidade com o crescimento das bikes no meio de uma pandemia de investir em ciclovia. Então, a prefeitura de Melbourne está fazendo, no meio desse momento econômico maluco, um investimento super grande em infraestrutura de bicicleta. Só que isso só é possível porque existe o dinheiro. E como a gente consegue esse dinheiro? Cobrando de quem usa a infraestrutura. Então, a forma como o carro ocupa a infraestrutura urbana é totalmente desproporcional. Em São Paulo, eu não lembro o dado exato, mas a gente viu todo esse drama com a implantação das ciclovias em São Paulo e não chega a ser 2% do sistema viário de São Paulo ocupado com ciclovias. Então, você vê quem está realmente ocupando e quem tem que pagar por isso, porque o carro ele tem impactos ambientais que eles têm que ser mitigados. Então não é só um balanceamento de quem pode pagar ou não por algo, mas realmente você está pagando pelo que você está realmente utilizando, né? E isso te permite ter dinheiro para fazer esse tipo de investimento, porque se a gente não fizer esse balanço, não vai ter dinheiro, né? Um outro investimento interessante nessa linha de estratégias para lidar com o Covid é que a Melbourne também, eles estão implantando um sistema de aluguel para os comércios de cadeiras e mesas e guarda-sóis para o verão.
Então, eles já estão se planejando agora para fazer um investimento econômico muito forte, são 100 milhões de dólares, para que esses comércios que hoje estão fechados possam no verão abrir e abrir todos na área externa. Então, eles não vão ser, as pessoas vão poder jantar, tomar café, etc., totalmente nessas áreas externas, e com isso eles vão fechar alguns espaços de estacionamento, eles vão fechar ruas, e tudo isso não tem só um objetivo de ajudar, de bem-estar das pessoas, mas também econômico. É interessante economicamente que Melbourne faça isso, porque isso vai gerar um boom sobre o comércio que vai ser absurdo. E as ideias, de certa forma, nascem da crise, né? Então, o que eles falaram é que se der certo, se tiver boa aceitação, eles vão tentar manter isso. Que é uma coisa que, na verdade, em algumas cidades europeias a gente já vê, né? Nos verões acontecendo. Eu acho muito legal isso que você falou, porque a crise, ela também é um momento de oportunidade, né, para a gente poder repensar tudo isso, que de fato, para o poder público, né, colocar tudo, bancar mesmo, demanda desse diálogo, né, e às vezes ele nem dá conta sozinho, não sei assim, se necessariamente tem que dar. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre essa parte do poder privado, né, de como que acontece nessa questão também, mas de que esse diálogo entre poder público e sociedade civil é muito importante, né? Acho que tem muito a ver também com como a gente vê o poder público vê a sociedade, como a gente se entende enquanto sociedade. Acho que talvez um pouco do que a gente está vivendo hoje, de alguma forma maluca, reflete esse crescimento para um individualismo muito grande das nossas vidas. Isso é uma tendência da sociedade, onde a gente cada vez mais perde uma dimensão de coletivo que é fundamental para a gente entender a cidade e é fundamental para a gente entender o controle e essa democracia, essa ideia de democracia onde a gente deveria viver. Então, nós, enquanto cidadãos, deveríamos nos ver fazendo parte desse poder público, nos vermos enquanto agentes também de controle, de pensar e projetar a cidade. Acho que a Flávia, com a experiência dela dentro da instituição de poder público, deve ter um pouco dessa percepção de como a força da população alinhada com a atuação do poder público, com os projetos que o poder público tenta pôr à frente, é fundamental para que as coisas venham a sair do papel. Muitas pesquisas já mostraram que quando tivemos nos municípios do Brasil, acho que pelos anos 90, prefeituras bem radicais, com uma grande base de apoio popular, porque estavam tentando enfrentar problemas gravíssimos que a gente tinha de crise urbana, estavam sendo impulsionadas justamente pela articulação e pela mobilização da sociedade civil, que mais sofria pelos problemas urbanos e que mais lutava para que a gente transformasse um pouco essa realidade. Então, muito dos grandes avanços, ideias de, por exemplo, orçamento participativo, decisões mais democráticas e planos locais de intervenção nas cidades, vieram dessa conexão forte com o local, com as comunidades locais, com a presença da população desse processo. Tudo isso aí, principalmente assim, a última fala do Alexandre, né, é importantíssimo, porque quem determina as decisões, né, assim, é essa força da população, né, mas elas têm que ter minimamente assim, o entendimento do que é bom, não só para ela, mas para todos. Então, esse sentimento do coletivo, né, entender o que é bom para a cidade, né, são processos que a gente vai ganhar na medida que a gente observa o mundo, né, com o olhar do outro. Né? A gente não vê a realidade só aquilo que me atinge, né? Mas a gente tenta se colocar no lugar do outro para entender o que vai ser melhor para o outro e para a maioria desses outros, né? Que indiretamente traz um benefício para a gente. Então, acho que cidade é isso, são decisões que têm que vir do coletivo, mas é preciso enxergar essas necessidades do outro. Né? Infelizmente, a gente tem exemplos aqui de governantes, né, que acham que o mundo é do jeito que ele entende, que é do jeito que ele gostaria para ele, né, e ignora a grande realidade dos outros. Então, essa questão da experiência do orçamento participativo, ela é muito rica por causa disso. Eu acho que ela permite você conversar com o outro, enxergar a necessidade do outro e decidir, não porque é melhor para aquilo que me atinge, mas o que vai atingir para mais pessoas. Então, isso é uma construção coletiva que a gente tem que estar sempre trabalhando, né? Mas eu queria também voltar
voltar, né, insistir assim, o que muda nesse processo de pandemia, né, que soluções a gente poderia pensar para a cidade. Como vocês disseram no começo, assim, nós estamos num processo de pandemia que escancarou problemas que a cidade já tinha há muito tempo, né? Então, já tinha soluções que ela precisava trabalhar. Então, acho que hoje, assim, a emergência de resolver esses problemas, ela é maior, porque não por conta dessa Covid, mas por conta como a gente tem essas grandes transformações ambientais acontecendo, nós vamos ter outras pandemias, como nós vamos ter outros problemas ambientais que vão afetar a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que preocupar muito, assim, ter cidades que ofereçam esse serviço, procurar adensar mais espaços. Assim, é incrível assim, como que a questão do esvaziamento dos centros urbanos, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Assim, centros onde você tem a maior parte, você tem grandes prédios vazios que poderiam ser convertidos para habitação de interesse social. Então, essa é uma questão que já é uma proposta que existia e que agora ela fica mais urgente. Segundo, os espaços públicos de convivência, né? Assim, você cuidar de praças, você cuidar dos parques, cuidar dos passeios, que é por onde a gente vai transitar, né? Assim, como a gente mora em locais cada vez mais apertados pelo próprio custo, né? A gente precisa de espaço para poder respirar, tomar sol. O sol é necessário para a gente se conduzir nesse processo de doença, né? E a gente precisa desses espaços que tem que ter um cuidado maior. Terceiro, a gente já falou várias vezes aqui, a questão do transporte coletivo, né? Essa coisa lá de Melbourne, a gente pensa nos 5 quilômetros, você não pode deslocar. Acho que até aqui na região metropolitana, talvez a gente atendesse muitos deslocamentos pendulares que acontecem. Mas outros já ficariam impedidos de deslocar, você teria que morar num lugar para poder trabalhar, né? Porque nem todo mundo vai conseguir fazer trabalho e não consegue fazer um trabalho remoto, né? O teletrabalho, isso às vezes é muito romantizado, né? A gente tem várias limitações, desde as limitações pessoais, né? Que na casa que eu moro eu tenho que ter espaços para ter privacidade, para poder conversar, por exemplo, essa conversa nossa agora, eu tenho que isolar os ruídos da casa. Eu convivo com outras pessoas que também estão fazendo esse trabalho. Então, são poucas as casas que conseguem oferecer esse luxo, né? Segundo, a gente tem a dificuldade do próprio acesso. Você não tem um equipamento, você não tem uma internet de qualidade, o sinal cai toda hora, e você tem essa dificuldade de saber lidar com isso, né? Então, aí a gente tem que pensar numa questão de aumentar a tal da iluminação digital da cidade, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente já tem vários morros, né, vários aglomerados, que você tem uma iluminação digital, quer dizer, uma internet pública gratuita. Ainda não de qualidade, mas você tem uma internet pública. E vários pontos em que isso é oferecido. Então, acho que isso a gente vai ter que aumentar, né? E depois, né, a gente pensar assim, em como investir nisso tudo, né? Se a gente já tem uma economia tão depauperada, com tantos problemas, né? Então, a gente tem que pensar em instrumentos, né, de investir na qualidade urbana, investir na qualidade dos espaços, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem instrumentos da política urbana pensados assim, em como recuperar, né, lucros extraordinários de investimentos imobiliários em prol da qualidade da cidade, né? Então, os planos diretores têm incorporado alguns desses instrumentos, a gente tem que fazer isso valer, né? E a gente tem que pensar, todo novo empreendimento que acontece na cidade, ele tem que investir na qualificação do entorno, né? Porque ele vai ter um ganho, mas ele traz impactos, ele vai investir, deveria então retornar para esse entorno, para essa vizinhança, melhorias urbanas também. Então, são algumas coisas aí que a gente está bem pensando, quer dizer, não são as novidades em termos da pandemia, que a gente tem que mudar a circulação, a gente vai ter mais atividades com menor densidade, né? Mas já são necessidades que as nossas cidades têm há muito tempo e que agora a gente vai ter que priorizar, né? Perfeito, Flávia. O que acontece? A gente conversou até agora, então, sobre uma perspectiva histórica, né? Trouxemos o passado, falamos um pouquinho do presente e agora eu vou puxar para o futuro, linkando com essa questão do poder público e da sociedade civil, né? Eu e a Cissa, né, nós duas, enquanto comunicólogas, a gente sempre pensa o que pode ser feito para que haja diálogo, para que essas duas frentes possam, de fato, trabalhar juntas, né?
E a gente pensa que é importante levar em conta também o forte papel que o poder privado exerce na construção da cidade, que é um pouco do que a gente estava falando. E para exemplificar, a gente trouxe aqui o conceito de cidades policêntricas, que está muito ligado com essa questão dos deslocamentos de 15 minutos, né? Então, para poder contextualizar todo mundo esse conceito, né, em uma entrevista para o portal Grandes Construções, o engenheiro e ex-presidente da São Paulo Urbanismo, Miguel Luiz Bucalem, aponta o conceito de cidades policêntricas como aquelas que têm vários centros de empregos e serviços. Esse modelo de cidade pode ser uma solução orgânica, como é o caso, por exemplo, da retomada do Carnaval de Belo Horizonte, né? No sentido, assim, da sociedade civil e do poder público conversando. Veio da sociedade civil essa retomada do Carnaval de BH, que a gente está doido para fazer um programa só disso, inclusive, mas, assim, o poder público, de alguma forma, se apropriou disso, e depois também as empresas, né, com patrocínios, etc., que aí outra discussão. E também, né, essa questão de ser, por exemplo, uma solução mercadológica, como as obras de expansão em São Paulo, Faria Lima, Berrini, esvaziando o centro, né, e a própria Paulista. E também a gente poderia falar sobre o futuro da mobilidade, com ciclovias, aplicativos de serviços de transporte privados, como a 99, Uber, Cabify, também essa questão dos patinetes elétricos, ou até mesmo aqueles projetos megalomaníacos assim, do Elon Musk sobre estradas debaixo da terra e tal. Enfim, entendendo esses pontos e que as cidades são construídas também com base em seus meios de transporte, eu quero puxar aqui como vocês enxergam o impacto das ações individuais e dos poderes público e privado na sociedade. Beleza, eu acho que muito dessas coisas já foram faladas aqui, eu achei super legal o que foi dito, que a pandemia ela acelera a resolução de problemas que já eram dados, que são soluções que já são dadas há muito tempo, né? E eu acho isso super legal. Na minha visão em relação a esse tema, eu acho que assim, o que precisa ser feito hoje é uma mudança de visão, né? Eu acho que sim, em alguns momentos falta um pouco de visão, né? Eu acho que a gente sabe que as prefeituras têm uma série de problemas que já são conhecidos hoje, né? A questão financeira, de recursos, de infraestrutura, né? A gente vê hoje várias iniciativas nascendo, né? Acho que assim, a questão da criação de consórcios, as próprias PPTs, né? Fala-se muito da PPT de iluminação pública, mas hoje a regulação já permite criar vários tipos de PPTs, né? Vamos dizer assim, né? Então, acho que uma mudança de visão, eu acho muito importante nesse sentido. Acho que os problemas, eles já são muito conhecidos, igual vocês já comentaram e falaram super bem, né? Eu acho que o foco é focar em mover pessoas, né? Não em carros, né? Eu acredito muito em encorajar o uso de novas tecnologias, e aí aqui não é simplesmente adotar a tecnologia, né? É compartilhar o dado. Eu acho que existe muito o investimento em bicicletas, os patinetes elétricos, igual vocês já falaram, a Amanda falou super bem, mas a gente pode até trazer outros exemplos. Eu acho que, por exemplo, a questão de colocar o GPS, né, a geolocalização em ônibus, é uma iniciativa legal, mas você só colocar isso e não oferecer para a população uma forma de interagir com esse sistema, às vezes eu acho que resolve poucos problemas, né? Você ter o GPS é legal, mas eu acredito que esse GPS, essa solução, ela tinha que estar compartilhada para vários outros órgãos, outras secretarias, né? Eu acredito muito, por exemplo, esse é um exemplo onde uma universidade poderia contribuir muito se tivesse acesso a esse tipo de informação, porque a gente conhecendo o deslocamento, a gente conseguindo conhecer como que a cidade se move, isso proporcionaria uma série de estudos e inovações. Então, acho que a gente poder compartilhar e abrir mais os dados é uma questão que hoje tem que ser repensada e tem que ser tratada com mais carinho, vamos dizer assim, né? E também tentar investir em uma outra coisa que a gente fala que também já é sabido, né? Eu acho que independente de qualquer iniciativa que se tenha, a gente ainda precisa sempre pensar que o tempo de deslocamento ele tem que ser sempre otimizado, ele tem que ser sempre o menor possível, né? Vamos dizer assim. E eu acredito muito que fazer com que esses, como é que a gente pode dizer, os modais, né, como o ônibus, VLT ou metrô, eles precisam também conversar, né? Porque isso
essa comunicação, esses órgãos trabalhando em conjunto, vamos dizer assim, vai permitir que as pessoas possam, como é que eu posso dizer, ocupar as cidades, né, se deslocar de uma maneira mais inteligente, possam sentir a cidade, coisas nesse sentido. Então, assim, né, nesse primeiro momento, eu acredito muito nesses pontos, vamos dizer assim. Partindo um pouco da pergunta, mas também complementando um pouco, né, do que foi falado, acho que a primeira coisa é que tudo se complementa, né? A cidade é um espaço de disputa também, de ideias, de objetivos, de finalidade, né? Então, até dentro da sociedade civil tem várias visões sobre uma mesma questão, do setor empresarial também tem um objetivo final, mas várias estratégias, né? Porque os interesses existem a partir das várias óticas, né? Igual a Flávia falou. Porém, né, tem que ter um ponto em comum, assim, né? Para onde a cidade vai caminhar, né? Nisso, eu acho que é importante, né, com que os indivíduos, né, estejam inseridos no planejamento, assim como os empresários também. E acho que um exemplo muito bacana de BH foi a atualização do plano diretor, né, foi um processo assim, extenso de meses, onde 3 setores ali, o popular, né, o técnico e o empresarial, se debruçaram, assim, passaram meses discutindo a respeito das questões da cidade para elaborar um documento em comum que vai nortear as próximas ações do poder público nos próximos anos. E o processo, assim, participei, né, com a vivência que eu tenho, focada na questão da mobilidade. Foi muito legal, no mesmo espaço, estar ali com outras visões totalmente diferentes. Ainda que não chegou no ponto que a gente iniciou, assim, a gente chegou com a visão. Talvez o resultado não foi o ideal, mas foi um consenso ali que chegou e atendeu a todo mundo. E a partir dali a gente precisa, sim, cobrar com que as coisas sejam feitas, né? E acho que o papel individual, hoje, é muito difícil a gente responsabilizar, né, o jeito que as cidades estão a partir do indivíduo, assim. É muito difícil cobrar do indivíduo que ele deixe de usar o carro se a cidade está sendo planejada para o carro, se para ele é mais fácil dirigir, né? É difícil falar para a pessoa ir pedalar se ela não se sente segura. Então, tem que ter um suporte básico para a pessoa, acho que primeiro cogitar possibilidades, porque acho que muitas vezes está tão entranhado assim no consciente das pessoas de que a solução é automóvel, que ela nem pensa, né, que tem outras possibilidades. E acho que no processo participativo várias questões têm que entrar. E eu acho que tanto na questão de planejamento, mas o João trouxe uma coisa muito importante, a transparência é essencial para a gente, porque a gente se interessa pelo monitoramento, né, de como as coisas estão andando. Em Belo Horizonte tem um observatório que mede os indicadores do plano de mobilidade, porém tem dados que não estão disponíveis facilmente, né, tanto para a gente da sociedade civil, acho que a academia também perde quando os dados não são, né, fáceis para consulta. E acho que a tecnologia ela pode ser muito favorável para a gente extrapolar a visão do perfil das pessoas, assim. Acho que tem muitas vivências e muitas questões assim, econômicas, sociais, de gênero, de raça, etária também, né? A cidade não é para crianças, não é para as pessoas mais velhas, né? Não é que eu diga as pessoas não se sentem seguras, né? A criança não se sente segura para transitar sozinha em uma cidade como Belo Horizonte, né? Nas áreas centrais. Então, acho que com relação a isso é importante que a participação seja no planejamento e também no monitoramento. E é de interesse nosso também participar, né? A chave para começar é a gente pensar que isso seja mais equilibrado e onde não exista uma voz soando mais alto do que todas as outras. E acho que pensar a cidade, a gente está sempre observando a iniciativa privada ditando muito do jogo da criação da cidade, da evolução da cidade, o mercado imobiliário muito
ativamente determinando para onde a cidade vai crescer, como ela vai crescer, ou as indústrias que se beneficiam de como a gente circula e se movimenta pela cidade também ganhando muito, tendo prioridade, tendo mais voz dentro disso. É essencial o comentário da Amanda da gente não focar somente nessas ações individuais, mas entender que os problemas que a gente vive eles são realmente estruturais. Então, se a gente tem hoje uma sociedade tão dependente do automóvel porque vivemos anos e anos de políticas federais de subsídio para a indústria automobilística, tanto para a produção quanto para o acesso ao carro, enquanto não repensamos a forma das pessoas terem acesso à terra, acesso à moradia na cidade, o sistema de propriedade privada ainda é o que prevalece, e quando poucas pessoas conseguem pagar por essa propriedade. E também o individual é muito limitado, acho que tem muita força e urgência pelas ações coletivas, realmente. Tem um caso recente que ilustra bastante isso, e, por exemplo, Paraisópolis, para enfrentar os problemas com a pandemia, e justamente pela ausência de uma resposta do poder público com a comunidade, para conseguir dar meios da comunidade enfrentar a pandemia, os próprios moradores e líderes lá de Paraisópolis que se organizaram, se articularam para ter líderes de ruas em todo o bairro. Com isso, eles conseguiram assessorar, cuidar de pelo menos 21 mil casas, tanto para passar informação, para controlar como as pessoas estavam conseguindo ou não se manter dentro das suas moradias, ou recebendo a informação correta sobre como enfrentar a pandemia, oferecer socorro nos momentos de urgência, trazer boas notícias e também distribuir doações, porque a gente viu como comunidades nas periferias dependeram muito de doações para poder enfrentar esse momento. Então, esses presidências de ruas também atuaram nesse sentido. E hoje já tem dados, acho que o Instituto Polis estava compilando isso, como o resultado em Paraisópolis, tendo essa iniciativa, tem sido melhor do que a média da cidade de São Paulo. Então, a taxa de mortalidade por Covid em Paraisópolis está em 21,7 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto a média de São Paulo está em 56,2 para cada 100 mil habitantes. Então, isso mostra como essa união pelo coletivo, essa ligação direta com o território local, com o seu vizinho, com quem está próximo de você, pode ser uma chave para a gente enfrentar muitos problemas, né? E aí eu queria só emendar falando de algo que eu esqueci um pouco de falar, mas que acho que vai emendar com o que o Alexandre falou, nesse pós-Covid, que para a gente construir um coletivo, a gente tem que estar com o outro, né? E para estar com o outro, a gente precisa ter esse espaço público. Então, o Covid, essa situação de Covid oferece um desafio para a gente também, que a gente está isolado, mas que ao mesmo tempo a gente precisa cobrar atitudes, a gente precisa se organizar, mas a gente não pode estar tão presente. Então, é importante salientar que como a gente vai pensar o espaço público após a pandemia, ele tem que ser um espaço não só de disputa, que a disputa é importante para a construção da democracia, mas também um espaço de empatia, o espaço onde você vê o outro, um espaço onde você vivencia a diferença. Que só vivenciando essa diferença que a gente vai ser capaz de se tornar mais tolerante, se tornar mais respeitoso com o outro e entender realmente a necessidade do outro e cobrar do coletivo, do poder público, algo que realmente atenda o nosso bem comum, o bem-estar social. É muito interessante isso que vocês trouxeram, né, dessas experiências de coletivo, se conseguiram, pelo menos em tempos de emergência, tem que ser assistência mesmo, né? E é preciso esse olhar mais próximo. E nós andamos catalogando várias experiências aí no Brasil, especialmente em comunidades carentes, que o grande medo de todo mundo é o que ia acontecer com esses nossos aglomerados, que você não tem como praticar o isolamento social nesse período de pandemia. E daí surgiram muitas experiências interessantes, né? Inclusive de financiamento coletivo, de se arrecadar recursos e você tinha as entidades locais que distribuíam, né? Isso é realmente assim, importantíssimo, né? E é interessante que a gente também tem que tomar cuidado sempre, né? Com alguns atravessadores, aproveitadores, né? E infelizmente a gente tem algumas experiências assim de milícias, né? O termo certo é milícias, né? De organizações, né? Paralelas que se fazem oferecem favores, oferecem benefícios
onde o Estado não se faz presente de uma forma adequada, né? E ali substituem o papel do Estado e, com isso, criam relações de dependência, né? E essas relações de dependência levam a situações extremas. A gente tem os casos mais pesados ligados a tráfico de drogas, mas outros casos que são simplesmente assim, de poder político que vai trazer, em última instância, um benefício financeiro para determinados grupos específicos. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E para a gente ficar atento, a gente sempre tem que ter com quem a gente vai conversar, né? Então, é importantíssimo a gente ter as instituições, organizações que a gente confia, de pessoas que a gente confia, com quem a gente vai conversar. Seja no nosso exercício profissional, a gente participar de entidades profissionais que vão nos ajudar não só no aprimoramento da profissão, mas como melhor discutir qual que é o papel da minha profissão, né, na contribuição da sociedade, né? Se a gente está numa sociedade equilibrada, que traz benefícios para todo mundo, eu vou ter como desenvolver bem a minha profissão, vou ter como ganhar dinheiro, vou ter como ser feliz nisso, né? Então, importa isso, a gente ter uma construção de uma sociedade que seja boa para todos, né? Segundo, a gente tem que fazer uma participação política, né? Seja através das nossas entidades, seja através de partidos políticos tradicionais, os partidos novos estão aparecendo, né? Hoje a gente tem muitos coletivos, né? Tem movimentos interessantes, coletivos de candidatura, né? Que as pessoas vão se ajudando, mas isso é importante, né? E depois essa questão da participação é o que nos permite ter esse olhar, você falou assim, da questão da empatia, o que é que o meu lugar está precisando, se não ter uma questão de participação só enquanto corporação, né? O que é melhor para a minha corporação, mas o que é melhor para a sociedade. Então, é importantíssimo essa coisa da participação, né? Eu acho que isso fecha, pelo menos assim, até agora, tudo isso que a gente vem falando, assim, acho que essas soluções que vieram, tanto dos processos antigos que a gente tem, elas vêm de construídos processos participativos, né? Mas principalmente nesse período da pandemia. E aí eu queria também destacar o papel da academia, das universidades, né? Que elas são lugares de produção de saber, mas são lugares que esse saber tem que ser colocado para fora. Então, a gente vê que aqui, pelo menos assim, tem modificado muito essa quantidade de coletivos que vêm sendo, sem muita formalização, mas que têm dado assistência técnica, assessoramento até para essas associações comunitárias, né? A Universidade Federal, a Universidade Católica, aqui, a PUC aqui de Belo Horizonte tem muito esse papel, né? E eu acho que essa também é a função social das nossas universidades, né? Você não produzir um conhecimento que você vai fechar 7 chaves, porque só eu que tenho, mas você colocar isso a serviço hoje na prática. Vocês que estão fazendo doutorado, mestrado, né? Poder compartilhar isso também é muito legal, muito bonito, né? Você já viu a experiência da Amanda, o Alexandre, o Nicolas, eu não sei se eu já tive contato com vocês, né? Mas são coisas muito, muito legais, viu? Essa função social da universidade, a oportunidade de você fazer extensão, esse tripé pesquisa, ensino e extensão que a Universidade Brasileira tem, é único e a gente tem que buscar preservar isso. Comentário brilhante da Flávia, que é fundamental a gente lutar pela extensão e infelizmente a educação no Brasil tem vivido um avanço de privatização e é a universidade pública que traz esse tripé com essa preocupação do impacto social, do trabalho, da função social da universidade. A Austrália, por exemplo, a gente vem aqui para um contexto onde tem muito recurso para o setor de educação, mas é um modelo já bem privatizado. Então a gente não encontra aqui essa pegada de extensão, esse contato direto com a sociedade como a gente via no Brasil. Então a gente às vezes tem que valorizar muito mesmo essa possibilidade, essa atuação que as universidades têm, esse espaço que as universidades têm que batalhar. Incrível o que a Flávia falou, assim, incrível mesmo. E acho que, né, enquanto profissionais, né, tanto estudantes acadêmicos quanto os gestores, acho que é essencial não se fechar na técnica, né? Acho que é muito bom esse contato com quem tem as vivências, porque acho que é valoroso para nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, essa formação, né, com empatia, igual o Nicolas falou, porque a técnica
acho que ela não dá conta de tudo, assim, por mais que nós tenhamos um conhecimento, a aplicação dele no território precisa de alguém que tenha a experiência naquele lugar, né? Ou de que use aquele meio de transporte, tenha algo a contribuir enquanto indivíduo. Acho que por isso é tão bom e significativo os processos participativos, né, de planejamento. E o que eu queria comentar também é sobre essa oportunidade, um pouco assim mais subjetiva, mas da gente refletir nesse momento de crise, também como a Flávia comentou, o nosso lugar, né? Porque agora, mais que nunca, a gente se vê dentro de um coletivo e a gente pode até falar que dentro desse coletivo é o mundo inteiro, porque o mundo inteiro passa por esse momento junto, que é uma coisa, para mim, inédita, óbvio. Nos meus poucos 26 anos de vida, imagina, eu acho que eu vou ver isso uma vez na vida. E eu acho que esse ineditismo também traz esse olhar para dentro como indivíduos e um olhar que vai contra até essa sociedade louca, capitalista, que faz com que a gente se forme para ganhar dinheiro. A gente vai fazer uma profissão para a gente ganhar dinheiro, para a gente comprar um carro, para a gente comprar uma casa, para a gente... E pouco se fala nesse sentido, ou pouco se tem ênfase nesse sentido de eu vou me formar e vou ter essa profissão para ajudar a sociedade em qual sentido? Ao invés de me ajudar para ganhar dinheiro e para ficar alimentando, né? Então, essa desaceleração que essa circunstância nos propõe, talvez também seja um momento de oportunidade muito único e muito bonito para a gente olhar nessa perspectiva de nós como indivíduos dentro de um coletivo e que todo mundo se contribui para fazer com que esse coletivo seja cada vez um coletivo melhor, né? E um município melhor, e uma cidade melhor, e um grupo melhor. Enfim, para fechar o programa, gente, a gente quer trazer essa última reflexão. Pensando, então, em tudo que vocês falaram, né, nesses últimos minutos aqui, e muito importante como empatia, que Flávia falou, a transparência, que foi algo que a Amanda frisou muito dentro os setores público e sociedade civil, setor privado, até as relações mesmo como construção da sociedade, como o Nicolas falou, e as relações, né, como forma de ver o outro, de ter essa empatia, que também Alex trouxe esse case que eu acho lindo, eu fico toda arrepiada pensando nele, assim, de como é bonito ter esse presidente de rua, né? E diálogo aberto entre vários âmbitos da sociedade, assim, que também foi trazido por vocês, técnicos, então acadêmicos, sociedade civil e o público, tá? Flávia, Amanda também trouxeram. Enfim, pegando tudo isso, como que a tecnologia agora, então, enquanto ferramenta, pode auxiliar para que tudo isso aconteça e poder público, sociedade civil, poder privado, de fato, trabalhem juntos? A forma que você formulou a pergunta é bem legal, porque eu acho que a tecnologia ela tem que atuar junto com as demais áreas, né? A tecnologia ela nunca pode correr à parte. Na minha visão, a tecnologia ela é uma ferramenta para apoio à tomada de decisão, né? Não é uma área de tecnologia, né? Eu acho que isso tem que acabar em alguns órgãos, né? Que fazem, não, tem aqui o setor de tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela é uma coisa que ela vem para suportar e vem para apoiar a tomada de decisão, né? Quer queira ou não, hoje está muito presente, não tem como a gente fugir disso, né? Eu acho que a gente fala muito, hoje fala-se muito em cidades inteligentes, né? E aí tentando trazer para o lado da tecnologia, muitas vezes o pessoal fala, pô, cidade inteligente é aquela, vai ter Wi-Fi na praça, né? Vai ter luz de LED, iluminação de LED, eu vou ter semáforo inteligente que conta o número de carros, né? Mas eu acho que a cidade inteligente ela é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que a cidade inteligente ela é uma cidade que tem que ser voltada para o foco na qualidade de vida do cidadão. E a tecnologia ela vem para apoiar isso, né? Eu acho que a cidade inteligente é uma cidade ela tem que ser muito mais, vamos dizer assim, humana e sustentável do que propriamente pensar em tecnologia. Claro, igual eu disse, acho que a tecnologia ela é essencial para ajudar a gente a tomar decisão, mas ela não pode ser tratada como a solução de todos os problemas, né?
Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu particularmente eu acho, né, como eu vejo muito isso, eu acho que a gente precisa primeiro pensar, igual eu falei no início, em tentar conhecer, a cidade precisa se conhecer, né? Eu gosto muito de usar a ciência do onde, né? Acho que tudo acontece em um lugar, né? Onde estão os nossos pontos fracos, onde estão os nossos pontos fortes, onde está a nossa infraestrutura, né? Como que eu vou começar a me conhecer para aí sim eu vou usar a tecnologia para me apoiar, né? Onde estão as escolas e onde estão os alunos que precisam da escola pública? Né? Será que eles estão sendo bem atendidos? Será que eles estão se locomovendo bem, né? Então, acho que essa mudança de visão para a cidade primeiro se conhecer, né? E aí, a partir do momento que a gente se conhece, né? A tecnologia, sim, ela entra como um fator extremamente importante para poder tomar a decisão e vir de apoio, né? A grande questão é que, normalmente, né, acho que são processos longos, não é uma coisa que se faz em 4 anos, né? E talvez aí venha uma mudança de paradigma essencial para a nossa gestão, né? É pensar em alguma coisa que não vai se fazer em 4 anos, é quebrar um pouquinho desse conceito, né? Para que a gente consiga se planejar e pensar no futuro. E aí sim a tecnologia eu acho que vem ajudar bastante. Eu acho muito interessante botar a tecnologia, né, como algo integrado, né, à construção. Mas acho também que ela não deve ser o fim, né? Acho que ela é o meio. Aí muitas vezes, né, ao longo da informatização, não sei o nome correto, né? Ao longo do tempo que as coisas vão virando mais tecnológicas, talvez algumas coisas deixem de serem usuais, né, virem obsoletas. Porém, é necessário pensar com que as pessoas consigam usar essas tecnologias também. E muitas vezes, quando você substitui, né, alguma coisa que antes era presencial, não sei, pensando num espaço de ouvidoria, por exemplo, um espaço de comunicação do poder público. Não dá para substituir, colocar aquilo totalmente digital, por exemplo, porque nem todas as pessoas vão estar com a tecnologia acessível para ter a informação. Então, acho que a tecnologia tem que pensar na acessibilidade, né, tanto com relação às pessoas com deficiência e tudo mais, mas também a acessibilidade do ter acesso. Todas as pessoas precisam, de alguma maneira, ter acesso, né? Seja ela da melhor forma que seja. Acho que é muito nesse sentido. E aí, acho que é importante colocar a parte da tecnologia como parte do processo, né? Porque senão acho que a gente cai nessa armadilha, assim, né? Ao invés de facilitar, vira uma ferramenta de exclusão, né? De parcela da sociedade. Só complementando o que a Amanda falou com um exemplo, mas é exatamente o que ela falou, é a questão da propaganda do Ministério da Educação, agora em tempos de Covid, mostrando crianças com supercomputadores, supercelulares, câmera, luz de blogueira, né? Estudando para o Enem. Então, quem tem acesso a isso, né? Quem vai ter acesso? E aí eu percebi que acho que todo mundo aqui é um pouco crítico desse viés determinístico da tecnologia, então eu queria trazer também um outro viés que é a tecnologia social. Então, para além da tecnologia enquanto computador, a forma como nós socialmente pensamos soluções para os nossos problemas que são de baixo custo, que são adaptadas aos locais, são tecnologias sociais. Então, a gente vê, por exemplo, mulheres de escolas de samba se organizando em coletivos, produzindo máscaras para pessoas na pandemia, com super baixo custo, e vendendo ou distribuindo parte dessas máscaras para a sua própria comunidade. Isso é uma forma de tecnologia também. É isso aí, quando a gente fala de tecnologia, não é só coisas grandiosas, né? Você tem tecnologias chamadas sociais, mesmo tecnologias digitais, que elas podem ser acessíveis, né? A televisão entra na casa de quase todo mundo, né? Você tem, né, de tecnologia. Então, só tem sentido a tecnologia se ela vier realmente para
melhorar a vida de outros, mas ela tem que permitir essa coisa de inclusão de camadas que estão à parte, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A gente vê, por exemplo, o nosso assunto era mobilidade, né? Começamos só com mobilidade. Muita coisa foi pensada para ajudar as pessoas que têm algum limite de acessibilidade. Por exemplo, os aplicativos em celular para cego, né? Poder identificar que está chegando um ônibus, né? A gente já tem isso aqui. Então, ele é avisado que o ônibus dele está chegando e o motorista também, olha só, no ponto tal tem uma pessoa que não enxerga, você vai pegar, você pode programar. Isso é um exemplo rapidinho, né? A gente estava tentando implantar isso aqui em Belo Horizonte. E a gente vai ter outras tecnologias que vão permitir, então, a inclusão de pessoas que estão à parte da sociedade em função de determinadas características. Mas essa inclusão social, porque o que mais nos separa aqui são as diferenças de renda que nos permite acesso diferente, então ela vai exigir sempre que a gente pense em tecnologias que possam ser acessadas por todos, né? Então, é um desafio, né? A gente não vai banir, mas a gente tem que continuar buscando isso. E finalmente, eu queria só reforçar mais uma questão, assim, o papel do Estado, entre o Estado nessas coisas. Assim, essas soluções, né, que a gente precisa, elas nunca vão vir só por iniciativa do privado, né? A gente sempre vai precisar que o Estado assuma o seu papel e faça a necessidade de intervenção, não só para suprir assistencialmente, que em determinados momentos, como nesse momento da pandemia, com o auxílio emergencial, extremamente necessário para que as pessoas pudessem sobreviver, mas também com o processo de regulação de mercado, né, assim, de indução de desenvolvimento de determinadas tecnologias, né, e isso, assim, o privado não consegue fazer sozinho, o mercado não faz sozinho, a gente tem várias demonstrações disso, então cada vez mais fica demonstrado que o Estado tem que exercer o seu papel, né, e tem que permitir que o mercado também atue, né, os dois são necessários, né, os dois se complementam, né, mas um não vai substituir o outro. Eu estou lendo recentemente sobre essa questão da divisão tecnológica, divisão digital, porque para minha pesquisa estou tendo que adaptar, como eu vou ter que fazer ela remota, então tentar entender qual que é a realidade da nossa sociedade, das populações que estão nas camadas mais populares, qual que é o acesso que eles estão tendo à tecnologia, que dispositivos. Então, hoje em dia, celular é o aparato tecnológico que mais está tendo acesso e ter esse olhar para a realidade, para qual que é a fotografia, qual que é o retrato que tem hoje na nossa sociedade, onde são as áreas críticas para a gente conseguir cruzar, dar esses saltos, trazer mais gente para o mesmo né, nível, para o mesmo momento. Isso é fundamental e é chave mesmo. Ótimo, gente. Chegamos ao fim, então. Muito obrigada por todo mundo. Vou fazer uma breve conclusão aqui, né? A gente passou, então, nesse programa sobre planejamento urbano, sobre a questão das cidades, da gestão dos recursos naturais. Falamos sobre essa questão da reinvenção dos espaços públicos em momento de crise, né? Que é justamente esse momento agora, né? Esse presente que a gente está vivendo. E conversamos tanto sobre o poder público e a sociedade civil trabalhando juntos, quanto soluções tecnológicas que podem ser ferramentas para a gente construir aí o futuro, né? O que está por vir. E aí, nesse sentido, acho que foi muito legal. O que a gente discutiu foi uma conversa muito rica mesmo. E, dentre esses pontos, eu acho que, para concluir, a gente pode fechar que todas essas temáticas, elas estão interligadas. E aí que a grande questão é fazer que seja possível, né, que a sociedade civil tenha acesso a essas tecnologias que vão ser desenvolvidas tanto pelo poder público quanto pela própria sociedade civil, né? Fazer pontes para que esse diálogo possa acontecer e que, de fato, isso vai conseguir tornar uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade em que as pessoas tenham mais acesso, e isso faz toda a diferença, inclusive nessas questões que a gente vive hoje, né? Se a gente tivesse esse diálogo pré-estabelecido, talvez a gente estivesse passando por um momento mais tranquilo em relação a essa gestão dessa crise sanitária. Então, é isso. Eu agradeço demais a conversa. A gente tem certeza que teria muita coisa para a gente continuar conversando aqui, porque realmente é um assunto amplo, mas vocês foram incríveis. Obrigada mesmo pela ajuda e espero que a gente possa se encontrar de novo em um próximo momento. Agradeço muito vocês e continuamos aí em diálogos. Estamos também disponíveis para qualquer coisa que vocês precisarem.
Muito bem, parabéns para vocês duas, iniciativa muito boa. E é um povo aqui, é uma conversa muito boa, viu? Gostei muito de participar. Viu? Agora, a gente fica aqui conversando numa boa, tem que pensar em quem vai ouvir, né? Você vai ter paciência para ouvir tudo. Vai ver. Para mim tá Vai ótimo, ter, é uma pra mim delícia. Beijo para todos, boa semana para vocês, gente. Valeu Beijo, demais. gente. Tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchauzinho. Chegamos ao fim. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Conta pra gente nas redes sociais se você curtiu esse formato mais informativo. É importante pra gente receber esse retorno. Estamos como @tempo de ócio em todos os nossos canais de comunicação, tá bom? E é isso, foram altos papos cabeça. Gostamos muito e esperamos que você também. Valeu pela escuta e até a próxima! Você ouviu uma edição fonohouse.com.